Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Rosângela Arte Crochê. Eu sou a Rosângela. Nosso passo a passo de hoje nós vamos confeccionar essa lindíssima mochila em tons de rosa. A nossa mochila fizemos no ponto sexto e também no ponto alto. A aba foi feita em pontos baixos e o fundo também eu fiz em pontos baixos. O fundo a gente fez de crochê, mas se você quiser você pode utilizar fundo sintético. O fundo da nossa bolsa ficou com 12 por 27. A nossa altura aqui, ó, da nossa bolsa, do fundo até aqui em cima, aqui ficou com 27 também. Aqui nós fizemos, ó, esse cordãozinho para ajudar na hora de ajustar a nossa mochila. Vamos utilizar ela, a gente vai abrir. Quando a gente não for utilizar mais, a gente vem e puxa o cordãozinho, que é uma corrente que a gente fez, e fecha. Aqui nós temos a aba também, para facilitar na hora de proteger a nossa bolsa. Então, a gente vai fechar ela. A nossa aba ficou com 20 centímetros por 19. Se a sua bolsa, a mochila que você for fazer, for maior, aí você tem que aumentar o tamanho dela. Colocamos também esse detalhe aqui, ó, para quando você for carregar a sua mochila na mão, não quiser utilizar a alça, você tem essa parte aqui para segurar. Temos a alça, essa alça não é regulável, é uma alça fixa. Mais à frente no vídeo, eu recomendo você que fique aí para conferir. A nossa alça do fio de malha, ela não vai ceder. Porque geralmente quando a gente faz alguma coisa com fio de malha, principalmente esse que eu utilizo, que é esta Premium, ele tem um elástico maravilhoso. Bolsas, quando você coloca um pouquinho de peso, ele vai ceder desse jeito aqui, ó. E a mochila, a gente fez a alça de uma maneira que ele vai ficar, ó, sem ceder, vai ficar bem firme. Quando chegarmos na parte da alça, eu vou explicar pra vocês o que foi que eu fiz, que eu deixei ela desse jeitinho aqui. Então, essa aqui, ó, é a nossa mochila rosa em tom de Barbie. Utilizei esse botão imantado aqui para facilitar na hora de fechar, mas se você quiser, você pode colocar um botão normal, né, que a gente utiliza em roupas. Você vai costurar o botão aqui na parte do ponto sexto e vai utilizar um dos espaços aqui do ponto baixo como caseado. E esta aqui, ó, é a nossa mochila de crochê Barbie. Para essa mochila eu utilizei o fio de malha Miro da Têxtil Piratininga, esta Premium. Trabalhei aqui na cor pink, rosa e rosa bebê. Essas foram as três cores que eu utilizei. Se você quiser, você pode também utilizar o barbante. Recomendo você usar um fio um pouquinho mais grosso. Se você for utilizar do fio 6 para cima, vai ficar ótima. No 6, se você quer que ela fique com uma estrutura parecida com o barbante, eu recomendo você utilizar 2 fios. Se você for querer utilizar fio 4 também, utilize 2 a 3 fios. Para que fique assim, ó, o seu ponto sexto fique mais visível para poder ver bem ele como que ele é. Ela ficou pesando no total 752 gramas. Eu utilizei para minha mochila, na parte pink aqui, ó, eu utilizei um novelo de Miro inteiro. Essa parte mais rosa aqui, eu utilizei ele em mais todos os detalhes da bolsa. Aqui eu utilizei esse rosa, aqui na aba, aqui na alça e aqui também. Então, eu utilizei nesse tom de rosa um novelo desse e meio. E o rosa bebê, eu utilizei um novelo inteiro do fio de malha Miro. O fio de malha Miro, ele tem 140 metros, tá? E eu utilizei essa quantidade que eu falei pra vocês. Se você não quiser fazer no tom de rosa, você pode fazer essa mochila em qualquer outra cor, que ela vai ficar muito linda também. E eu acredito que você vai fazer um grande sucesso com a sua mochila, porque ela ficou muito linda, muito charmosa, muito elegante. Então, vamos confeccionar agora a nossa mochila Barbie. E eu utilizei a agulha 4,5 para trabalhar com o meu fio de malha.
Para começar a nossa bolsa, nós vamos fazendo o nozinho inicial. Já tenho a minha primeira corrente, agora eu vou trabalhar mais 15. Com essa primeira que a gente fez o nozinho, nós vamos ficar com 16 correntinhas. Completei as 16 correntinhas, agora eu faço uma para virar. Tenho a corrente aqui do lado da frente, vamos trabalhar atrás da nossa corrente. Aqui atrás nós temos esses gominhos aqui, ó, nós vamos trabalhar neles. Vou pular essa primeira corrente aqui que eu fiz apenas para virar e venho na próxima. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, pegando apenas essa laçadinha de trás aqui, ó. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo. Sigo para o próximo e faço mais um ponto baixo. Vou seguir trabalhando todas as correntinhas até chegar no final, fazendo apenas um ponto baixo. Quando estiver faltando a nossa última correntinha, a gente vai fazer juntos, que a gente vai mudar. A gente não vai trabalhar essa parte de trás aqui. Olha só como que já vai ficando a nossa primeira carreira. Estou chegando no meu na última correntinha, vou fazer os meus pontinhos. Aqui eu tenho a correntinha que a gente fez o nosso nozinho inicial, certo? Aqui eu não vou trabalhar a parte de trás, eu vou virar ela assim e vou trabalhar a frente dela. Venho aqui dentro do ponto, onde nós fez o nosso nozinho. Vou trabalhar aqui 3 pontos altos, 3 pontos baixos. Então, fiz 1, 2 e 3. Certo? 3 pontos baixos. Agora, eu seguro a laçada para esconder ela e já venho aqui, ó, onde a gente tem esse primeiro ponto aqui, ó. A gente vem no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. Vou para o próximo, faço outro ponto baixo. Agora, aqui nós vamos voltar repetindo um ponto baixo para cada correntinha. Só que agora nós vamos colocar a nossa agulha no mesmo espaço que a gente tem o ponto baixo que a gente fez do outro lado. Ó. Seguimos assim, fazendo ponto baixo no mesmo espaço dos pontos baixos. Sigo até chegar no final aqui da carreira. Aqui nessa voltinha, ó, nós fizemos 3 pontos baixos, certo? Agora, aqui do lado de cá também faremos 3. Então, venho aqui onde eu tenho a minha corrente, faço 1, 2 e 3. Aqui nós temos o nosso primeiro ponto, né? Venho aqui antes dele, onde a gente tem essa correntinha, faço um ponto baixíssimo aqui. E fiquei com 1, 2, 3 pontos baixos. Venho aqui, ó, no ponto baixo da frente, faço um ponto baixo e sigo para o próximo ponto. E aqui eu vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo, até formar toda a volta. O meu, ele vai dobrando assim, porque ele tem bastante elástico, então, onde ele vai enrolando desse jeito. Mas, conforme o trabalho vai crescendo, ele vai sumindo isso aqui. É que como o nosso fio é extra premium, então, ele tem um elástico maravilhoso, que reparem, ó, que quando eu vou fazer o meu crochê, eu não preciso nem segurar a agulha desse jeito aqui, ó, pra forçar mais a mão. Apenas segurando a agulha como se fosse um barbante normal, eu consigo fazer o meu trabalho. Maravilhoso esse fio de malha. Aqui eu estou chegando onde nós fizemos os 3 pontos no mesmo espacinho. Aqui eu tenho meu primeiro. Vou vir no ponto baixo e vou fazer 2 pontos aqui, ficando assim com um aumento. Olha só. 2 pontinhos baixos dentro do mesmo espaço. Tenho o outro da frente, que nós fizemos 3. Venho no ponto baixo da frente. Também faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. Então, aqui nós ficamos com um aumento nesse, um aumento nesse.
Do próximo ponto em diante, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto baixo, que aqui nós já estamos na parte reta aqui da nossa mochila, tá? Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo até chegar lá na volta novamente. E lá do outro lado também nós vamos fazer o nosso aumento. Cheguei novamente no cantinho. Aqui eu tenho meu último ponto aqui, né, antes da voltinha, vou fazer um ponto sozinho. E aqui eu tenho os 3 pontos onde nós vamos fazer o aumento. Venho no ponto da frente, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. Venho no próximo, também faço 2 pontos baixos. Desse próximo em diante, vamos fazer apenas um baixo. Então, eu venho nesse da frente aqui, faço um baixo, e aqui eu tenho o primeiro ponto baixo, eu venho na corrente, fecho com um baixíssimo, aí eu já vou no da frente, faço um baixo. Repare que quando a gente começa a nossa próxima carreira, ó, aqui já fica um pouquinho mais alto, ó. E onde a gente finalizou a nossa carreira, e onde a gente iniciou a próxima, já fica com esse relevo um pouquinho mais alto. E quando a gente vai vir com a carreira, a gente vai fechar aqui, onde tá essa corrente com um ponto baixíssimo. Mas se você tiver dúvidas, você pode colocar um marcador aqui, para marcar onde você finaliza e inicia a sua carreira. Vou seguir novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, até nós chegarmos novamente lá na nossa volta. Chegando aqui na nossa voltinha, venho no meu último ponto baixo sozinho, faço um ponto baixo, agora nós temos os nossos aumentos. Onde eu tenho os 2 pontos do aumento, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espacinho. Volto no mesmo espaço e faço mais um. Fiquei com 2. Aqui entre esse aumento e esse aqui, nós temos esse vãozinho aqui. Então, aqui eu venho, faço um ponto sozinho e vou dentro do aumento da frente. E aqui eu faço 2. 1 e 2. Aqui eu já tenho a parte lateral. Aqui nós trabalhamos um ponto baixo para cada ponto baixo, ó. E novamente eu vou seguir toda a lateral aqui da parte mais grande, até chegar novamente lá na voltinha. Chegando novamente, onde nós temos os nossos aumentos, venho no ponto da frente, ainda faço um ponto sozinho aqui. Agora, aqui eu tenho o aumento. Venho dentro do aumento e vou fazer 2 pontos. 1 e 2. Venho no ponto da frente, né, entre os 2 aumentos, faço um sozinho. Tenho o próximo aumento. Venho dentro dele e faço 2. 1 e 2. Venho no ponto da frente, faço um ponto baixo, vou para o próximo, um ponto baixo, e agora eu tenho o primeiro ponto. Então, eu venho aqui na corrente, lembra que a gente falou que fica mais alto quando a gente inicia? Eu venho aqui nessa corrente e faço o meu baixíssimo, e assim eu finalizo a minha carreira. Olha só. Venho já no da frente, faço um baixo. Ó, e novamente ficou esse lado aqui mais baixo e esse aqui mais alto, que é a nossa carreira que a gente começou agora. Sigo a parte maior, que é essa lateral aqui, fazendo novamente um ponto baixo para cada ponto baixo. E assim vamos completando mais uma volta. Vou fazendo um ponto para cada ponto, até chegar na curvinha novamente, na voltinha a gente faz os nossos aumentos novamente, tá? Ó, aqui eu tenho meu último ponto baixo, faço um baixo. Temos novamente nossos aumentos. Então, eu venho dentro do aumento e vou fazer 2 pontos.
Vou no ponto da frente. Lembra que na carreira anterior a gente fez apenas um ponto baixo? Aqui nós temos um aumento e um ponto baixo. Então, eu venho no ponto da frente, ó, faço um ponto baixo. Vou no próximo espaço antes do aumento e faço mais um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho o aumento. Aqui eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço. 1, 2. Vou para o ponto da frente agora e trabalho apenas um. E assim eu sigo a lateral novamente, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Sigo novamente a lateral, ó. Sigo essa lateral até chegar novamente aqui na volta para fazer o nosso próximo aumento. Venho no meu último ponto baixo sozinho, faço um baixo. Agora, eu tenho aumento novamente. Vou fazer 2 pontos dentro do mesmo aumento, ó. E assim, eu fiquei com mais um aumento. Vou no ponto da frente, faço um baixo. Vou no próximo, um baixo. Tenho o meu aumento. Vou fazer 2 pontos no mesmo espaço, formando assim mais um aumento. Vou no ponto da frente, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no outro, mais um ponto baixo. Agora, nós temos aqui, ó, aquele ponto que a gente começou. Então, eu venho na corrente desse ponto e vou fazer um baixíssimo. Fiz o baixíssimo e finalizei mais uma vez a nossa carreira. Vou no da frente, faço um baixo. E sigo mais uma vez, trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo. Sigo fazendo meus pontos baixos até chegar na nossa volta novamente. E lá faremos nosso próximo aumento novamente. Tenho meu último ponto baixo sozinho, faço um ponto baixo. Venho no próximo, outro ponto baixo. Agora, aqui nós temos os nossos aumentos. Então, eu venho dentro do aumento e vou fazer aqui 2 pontos. 1, 2. Vou no da frente, um sozinho. Vou no próximo, um sozinho. E no próximo, um sozinho. Aqui, agora, eu fiz 3 pontos baixos sozinhos. Por quê? A gente começou com 1, certo? Depois fizemos 2. Agora, nós estamos na carreira que estamos fazendo 3. Fiz 3 pontos baixos sozinhos, agora eu tenho o aumento. Novamente, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. E assim, eu formei mais um aumento. Vou para o ponto da frente e sigo novamente trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo. Até chegar no final da parte reta aqui e chegar no nosso próximo aumento. Chegando novamente na nossa volta, venho aqui no meu último ponto baixo sozinho, faço um baixo. Agora, eu tenho o aumento aqui. Novamente, vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo espaço. Vou no ponto da frente, temos 2, lembra? Então, vou no ponto da frente, faço um. Vou no próximo, no meio dos 2, faço um. E depois do último ponto, faço um. Agora, aqui eu tenho aumento, vou fazer 2 dentro do mesmo espaço, formando aqui mais um aumento. Vou para o próximo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, até chegar no final e fechar a minha carreira aqui. Fiz o meu último ponto baixo, temos a corrente do primeiro ponto que a gente iniciou a carreira, venho na corrente, fecho com um baixíssimo, e aqui eu finalizei a minha 5ª carreira. Eu vou trabalhar a minha com 5 carreiras. Se você quiser que a sua mochila fique maior, é só você aumentar o total de carreiras aqui, que ela vai aumentar o fundo, e aí ela vai ficar mais larga, e você vai ter que fazer a lateral dela mais alta, o formato dela mais alto, tá? Então, é fácil você aumentar a sua. Basta você aumentar a base do fundo. Aumentou o fundo aqui, você vai ter a bolsa do tamanho que você quiser. Agora que eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, eu vou vir aqui no ponto da frente, ó, e vou trabalhar baixíssimos.
Cada ponto ganha um baixíssimo. E aqui eu vou fazer, ó, aquela correntinha que é muito conhecida como acabamento, detalhes para peças em crochê. E ela dá esse destaque maravilhoso no nosso trabalho. Então, aqui eu sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto baixo, ó. Na volta aqui também. É somente um baixíssimo para cada ponto. E assim eu vou completar toda a volta até chegar aqui onde a gente deu início. Estou finalizando a carreira aqui, ó. Venho no ponto da frente, faço um baixíssimo. Aqui nós temos onde nós começamos a nosso primeiro ponto baixíssimo aqui no nosso ponto. Então, eu venho aqui nesse próximo aqui, ó, faço um baixíssimo. Alongo um pouquinho meu fio aqui, ó. Coloco a agulha no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, coloco dentro da corrente. Trago o fio, puxo para baixo. Aí, aqui eu arrumo essa corrente para que ela não fique diferente das outras, ó. Arrumei aqui. Aí, aqui, ó, eu tenho esse primeiro ponto aqui, aqui nós temos o baixíssimo e aqui nós temos essas duas correntes, ó. Aqui eu tenho a de trás também. É aqui que eu vou trabalhar, ó. Onde eu tenho as duas correntes, ó. Tenho essa corrente do lado de cá e tenho a do lado de cá. Coloquei a agulha, vou pegar esse fio aqui que eu soltei, ó. Pego a laçada que vem do dedo, puxo, e aqui eu faço um ponto baixo. Aqui, novamente, ó, eu tenho essas correntes aqui, é nelas que eu vou trabalhar. Então, eu venho na da frente, faço um baixo, venho na próxima, outro baixo. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, que aqui foram os pontos baixos que a gente trabalhou. Então, ficou essas correntes aqui, ó. E eu vou trabalhar, cada corrente dessa, ó, vai ganhar um ponto baixo, e assim eu vou completar toda a volta. Quando eu chegar aqui na volta, também eu vou continuar trabalhando, ó. Só essa corrente aqui que a gente tá vendo, não essa que a gente fez baixíssimos. Essa de trás aqui. Vou completar toda a volta até chegar aqui para finalizar a nossa carreira. Estou finalizando a minha carreira de pontos baixos. Venho na corrente da frente, faço um baixo. Aqui eu tenho onde eu fechei com um ponto baixíssimo. Venho nesse ponto também, faço um baixo. Agora eu alongo meu fio. Aqui eu tenho o primeiro ponto baixo que eu dei início na minha carreira. Venho aqui nessa corrente, coloco a agulha, pego a laçada, puxo para o lado de trás, ajusto certinho aqui para não ficar repuxado, tiro da agulha. Aqui eu tenho, ó, esse ponto de trás aqui. Eu vou vir nesse ponto, pego a laçadinha, pego o fio que vem do dedo, puxo e faço um baixo aqui. E assim, ó, finalizei a nossa carreira e assim ficou a nossa corrente, ó. Olha só. Completa a nossa primeira carreira de pontos baixos. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Fiz o meu ponto baixo aqui, aí aqui eu tenho o próximo ponto baixo. Eu vou vir bem aqui no pezinho desse ponto baixo, ó. Venho aqui no pezinho dele, coloco a agulha, puxo o fio, dou uma alongada e faço um baixo. Já venho do lado do ponto alto aqui, do ponto baixo alongado. Faço um baixo. Venho no ponto da frente, venho bem no pezinho do ponto, puxo o fio e faço um alongado. Quando ele fica muito justinho assim, eu dou uma arrumadinha nele. Eu quero que ele fique bem espaçosinho assim, ó, pra mostrar mais o detalhe dele. Venho novamente no ponto da frente, faço um baixo. Agora, eu venho no pezinho desse próximo ponto baixo, coloco a agulha, alongo esse ponto baixo e finalizo. Vou no ponto da frente, faço um baixo, vou no da frente, pego bem no pé do ponto baixo, alongo o fio e finalizo. Então, aqui nós vamos trabalhar, ó, um ponto baixo no ponto da frente, aí no próximo a gente vem bem no pezinho do ponto baixo, alongo o nosso fio
e finalizamos ele. Um ponto baixo, pulo esse, vou no próximo, um alongado. Vou no próximo, um ponto baixo, no próximo, bem no pé do ponto baixo, um alongado. Então, aqui vai ficar assim, ó. Aí, quando fica muito justinho, se você quer que o ponto fique mais abertinho, é só você fazer assim, ó. Eu faço desse jeito, ele fica bem abertinho. Então, aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo, ponto baixo alongado, um baixo, um ponto baixo alongado. E assim nós vamos trabalhar todos os pontos baixos, não vamos pular nenhum ponto. Fiz o alongado, vou no meu próximo, faço um baixo. Aí, esse ponto baixo vale esse ponto aqui. Então, esse aqui eu não trabalho mais. Vou no da frente, pego o pezinho do ponto, faço um alongado. Vou no próximo, um baixo. Vou no próximo, aí eu venho bem no pezinho dele. Faço um alongado. E assim eu trabalho também toda a volta, ó. Um baixo. Próximo ponto. Um alongado. Vou no ponto baixo da frente, um baixo. Vou no próximo ponto da frente, um alongado. Próximo ponto, um baixo. Esse aqui eu pulo, porque esse já vale por esse ponto baixo. Então, eu vou no da frente, um alongado. E olha só. Então, isso aqui nós vamos completar toda a volta, ó. E vai ficar desse jeito aqui a nossa primeira carreira. Completo a volta toda, até chegar novamente aonde a gente começou o nosso primeiro ponto baixo. Aqui eu estou finalizando a minha carreira. Fiz o meu baixo alongado. Agora, eu faço um baixo. Fiz o baixo, aí agora eu venho no ponto da frente e faço o baixo alongado. E aqui eu tenho o baixo que a gente iniciou a nossa carreira. E reparem que ele bate certinho, ó. Baixo alongado, um baixo alongado e um baixo. Dou uma alongadinha nesse fio. Venho aqui na corrente. Depois do ponto baixo, pego essa laçada, trago para o lado de trás e já seguro ela aqui no dedo, ó. Aqui eu tenho esse espaço antes do ponto baixo. Então, eu venho nesse espaço, pego a laçadinha e pego o fio que vem do dedo. Aqui eu faço um baixo. Tenho esse ponto baixo de cá, eu vou vir no pezinho dele, pego o fio e alongo o ponto. Aqui eu já fiz um baixo aqui e um alongado. Aqui eu tenho o ponto alongado e tenho o ponto baixo e mais um alongado, certo? Venho aqui entre o ponto baixo e o alongado, ó, coloco a agulha e faço um baixo aqui. Venho aqui no pezinho do ponto baixo, bem do ladinho mesmo, ó. Eu tenho alongado, um baixo e um alongado. Venho aqui no baixo, alongo o fio e faço um ponto alongado. Venho do lado do ponto alongado, faço um baixo. Venho aqui nesse ponto baixo. Aqui eu faço um ponto baixo alongado. Já vou do lado, faço um ponto baixo. Venho no baixo, faço uma alongada. Venho do lado, um baixo. Vou no baixo, faço uma alongada. Venho no ponto do ladinho, um baixo. Vou no próximo, um alongado. Mais um pontinho baixo. Venho aqui no baixo e agora eu faço um ponto alongado. Então, assim, agora nós vamos seguir a nossa carreira, ó, trabalhando novamente um ponto baixo alongado, do jeitinho que eu expliquei para vocês. Aonde a gente fez um ponto baixo na carreira anterior, a gente faz um alongado. Fez o alongado do lado, a gente já faz o baixo. E assim vamos completar toda a nossa volta novamente. Estou finalizando a minha carreira. Fiz o meu ponto baixo, agora eu venho aqui no baixo, faço um ponto alongado. E aqui eu vou fechar a minha carreira. Dou uma alongada no fio. Aqui eu tenho o baixo que eu iniciei a carreira. Venho na corrente, pego o fio,
puxo para o lado de trás, ajusto, seguro essa laçadinha. Aí, aqui, ó, eu tenho esse espaço do lado, venho aqui, pego o fiozinho e pego o fio que vem no dedo. Passo aqui dentro, faço o baixo. Aqui eu tenho o baixo, venho no pezinho dele, puxo o fio e faço o alongado. Já venho do ladinho dele, faço um baixo. Vou no baixo, faço ponto alongado. Venho do lado do alongado, faço um baixo. Venho no baixo, faço um alongado novamente. Venho no ladinho do ponto alongado, faço um ponto baixo. Venho no ponto baixo, faço um ponto alongado. Do ladinho do ponto alongado, faço meu baixo novamente. E já no pontinho baixo do lado, eu já faço um alongado. E novamente, vou seguir a minha carreira, fazendo um ponto baixo, vou no ponto baixo, faço um ponto baixo alongado. Fiz o ponto baixo alongado, do lado já eu faço um baixo. No ponto baixo, faço o ponto baixo alongado. Lembrando, se você quiser que fique mais destacado o seu ponto, quando ele estiver justinho, basta você puxar ele assim do ladinho, que ele já abre mais um pouquinho e fica bem mais bonito o seu trabalho, ó. Fiz o ponto alongado, venho do lado, faço o baixo. Venho aqui no baixo e novamente faço mais um alongado. E novamente, olha, vai ficar desse jeito aqui, e assim eu vou seguir toda a minha carreira, até chegar novamente aqui, ó, fazer o meu ponto alongado. Aí, eu venho, fecho a carreira do jeito que a gente acabou de fazer, coloco a agulha na corrente depois do ponto baixo, pego a laçadinha que eu alonguei aqui, puxo ela para o lado avesso. Aí, eu venho aqui no ponto, faço um ponto baixo e começo a minha próxima carreira. Se você tiver alguma dúvida na hora de iniciar, volta um pouquinho o vídeo aqui onde a gente fez essas 3 carreiras, que você já vai lembrar como que faz, e assim você vai seguir fazendo toda a sua carreira até chegar no final. Eu vou fazer para o meu 5 carreiras. Então, aqui eu tenho 3, tô finalizando a terceira e vou fazer mais 2. Então, cada cor eu vou trabalhar com 5 carreiras. Vou terminar essa cor aqui e volto pra gente já trocar de fio. Estou finalizando a minha 5ª carreira. Fiz o meu ponto baixo, agora eu venho aqui no pezinho do baixo, vou fazer um alongado. Venho no ponto da frente, do lado do ponto alongado, faço um baixo. Aqui eu tenho o alongado. Então, aqui, ó, eu vou fazer assim. Para finalizar aqui no ponto baixo, ó, eu vou soltar o fio, que aqui eu já cortei. Vou vir aqui na corrente, vou puxar esse fio, ajusto ele para ficar no tamanho das outras correntes. Venho aqui atrás, pego o fio aqui, ó, e vou passar aqui dentro dessa corrente. Puxo esse fiozinho. Ajusto certinho meu ponto. E aqui eu finalizo a minha 5ª carreira na cor pink. Olha só como que ficou o nosso ponto sexto na nossa bolsa Barbie. Aqui agora eu vou esconder um pouquinho esse fio aqui, ó, fazer desse jeito aqui, pegando apenas o lado de dentro da corrente, ó. Na nossa próxima carreira, a gente já vai trabalhar em cima desse fio aqui, ó, onde a gente já esconde ele. Corta a sobra aqui. E olha só como que ficou por dentro. Agora, nós vamos para a nossa próxima cor. Vem aqui onde eu tenho o ponto baixo. Vou começar aqui agora fazendo um alongado. Ou, se você preferir, você pode continuar com o baixo, que nem a gente estava fazendo, tá? Então, vem aqui no baixo, ó, vou começar desse aqui. Ó. Coloco o fio,
puxo ele aqui, dou uma alongadinha. E faço baixo. Aqui eu tenho fio, vou segurar ele. Já venho do lado do ponto alongado aqui, ó, e faço um baixo. Venho aqui onde eu tenho o baixo, venho bem no pezinho dele, já faço um alongado. Venho do lado do ponto alongado, faço um baixo. Venho aqui no baixo, vou fazer um alongado aqui. E aqui eu tô com a sobrinha ainda pra esconder ele aqui, ó. Venho do lado do alongado, faço baixo. Venho aqui no baixo, faço um alongado. Olha só. Lembrando, eu comecei com alongado, mas se você quiser começar com baixo, como a gente trabalhou até agora, você pode fazer, tá? Não tem problema. Qualquer um dos dois pontos dá pra começar a nossa mochila ponto cesto. Agora, eu venho aqui, ó, no baixo e faço o alongado. Venho aqui, ó, do lado, faço um baixo. Vou no baixo, faço um alongado. Vou do lado já, faço um baixo. Vou no pezinho do baixo, faço um alongado. Vou do ladinho do alongado, faço um baixo. A gente não pode esquecer que o ponto baixo a gente sempre pega no pezinho dele pra cobrir ele todo, tá? Ó, agora eu faço um baixo. Bem do lado do alongado a gente já faz o nosso baixo. E no pezinho a gente faz o nosso alongado. Então, se a gente seguir certinho essa sequência, ó, do lado do ponto alongado, fazemos um baixo, certo? Aqui nós temos o baixo, vem no pezinho dele, e a gente faz um baixo alongado, o nosso ponto dá super certo, não vai dar nada errado, você vai conseguir fazer a sua mochila tranquilamente. Vou completar essa volta, chegando aqui a gente fecha mais essa carreira para começar a nossa próxima. Mais uma carreira, estamos finalizando, fiz o ponto baixo, agora aqui eu tenho um alongado, certo? Ó. Aí aqui, ó, tem o baixo, tem outro baixo e o alongado. Aqui, ó, o meu ficou escondidinho aqui. Eu tenho um baixo aqui, ó. Então, eu venho, pego o fio. Ó, tem o baixo, tem o alongado, perdão. Agora é hora de fechar a carreira. Eu já ia fazer outro ponto baixo aqui, ia ficar com 2. Tem o alongado, aí eu venho aqui agora, na corrente, do lado do ponto alto, ou do ponto baixo alongado. Pego o fio, puxo novamente para o lado avesso, ajusto ele. Olha só. E aí, ficou baixo, alongado e baixo novamente. Vou vir aqui, ó, bem do lado já, né? Tem aqui onde eu finalizei a carreira e tem aqui o baixo. Então, eu vou vir aqui no pezinho do baixo, pego essa laçadinha aqui, coloco na agulha e pego o fio que vem do dedo já, ó. Puxo para cá, dou uma alongada, solto, alongo novamente. E finalizo o ponto, e aqui eu já fiquei com o alongado. Já venho do ladinho dele, e aqui eu faço um baixo. Sempre fazendo baixo já do lado mesmo do alongado, tá? Fiz o baixo, aqui eu tenho alongado e tenho baixo. Agora, eu venho no baixo novamente. E aqui eu alongo o fio. Faço uma alongada. Já venho do lado dele, faço baixo. Vou no baixo, um alongado. Vou do lado, um baixo. Vou no ponto baixo, faço um baixo alongado. Já do lado do ponto baixo alongado, faço um baixo. Vou no ponto baixo, outro alongado. Vou do ladinho do ponto alongado, faço um baixo. E novamente, ó, sigo fazendo essa sequência de ponto baixo e ponto baixo alongado por toda a volta, e assim eu vou estar finalizando mais uma carreira, ó. Como eu falei pra vocês, seguindo certinho a sequência de um ponto alongado, do lado dele um baixo. Venho no baixo, faço um alongado.
venho do lado do alongado, faço um baixo. E assim, ó, a nossa sequência de pontos vai ficar certinha. E nós não vamos ficar com um ponto trocado aqui. Olha só como é que ficou aqui dentro da nossa mochila. Agora, aqui, eu vou seguir novamente, ó. Trabalhando mais 5 carreiras. Então, eu tenho 5 carreiras no pink. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu venho aqui com o rosa. Vou trabalhar mais 5. Completando a 5ª carreira no rosa, eu vou com o rosa bebê. Aí, eu faço mais 5. No total, nós vamos ter 15 carreiras. Estou finalizando a minha carreira. Fiz o meu ponto baixo, alongo o fio, venho aqui na corrente, pego a laçadinha, puxo para o lado avesso. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha, que eu não vou cortar o fio, tá? Vou aproveitar e vou trabalhar aqui, ó, no fundo da nossa mochila. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Cortei um pedaço do fio da mesma cor. Vou colocar a mão com o fio por dentro. E aqui, ó, eu tenho o espaço onde eu fiz os meus aumentos. Coloco a agulha e puxo o fio. Agora, aqui eu vou trabalhar assim, ó. Venho aqui no ponto da frente. Venho aqui no ponto da frente. Pego o fio que eu estou segurando no dedo, que é esse maior aqui, ó. Puxo ele, passo com ele aqui fora e fiz um baixíssimo. Vou para o próximo, outro baixíssimo. Vou para o próximo ponto baixo, pego o fio que está no meu dedo, passo aqui e faço um baixíssimo. E assim, ó, eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos aqui dentro da minha, por dentro e fora da mochila, para ficar com esse detalhe, esse cordão de correntinhas aqui, ó, para o lado de fora. Aqui eu vou completar até chegar aqui no final e a gente vem para finalizar junto. Fiz o meu último ponto baixíssimo dentro do espaço da voltinha, como eu comecei aqui. Agora que eu vou alongar esse fio para finalizar. Aí aqui eu vou trazer para o lado de baixo. Coloco a mão por dentro da bolsa, passo a agulha aqui no furinho, pego o fio, trago para o lado de dentro. E aqui eu tenho o outro fiozinho que eu comecei a minha carreira. Depois aqui eu venho com agulha de tapeceiro, coloco nos 2 fios aqui, e aí eu vou passando dentro dos pontos até esconder todos eles ou mais da metade, e aí eu venho e corto. E assim vai ficar aqui a parte de trás. Deixa eu só ajustar o fiozinho aqui pra vocês verem, ó. E assim vai ficar a parte de baixo com esse detalhe de corrente. Agora aqui, ó, eu vou continuar trabalhando com o rosa bebê. Fechei a minha carreira aqui, como eu mostrei pra vocês, né? Ó. Venho aqui, ó, onde eu tenho o ponto baixo. Coloco a agulha agora dentro do ponto baixo, ó. Pego essa laçadinha aqui. E pego o fio que vem do dedo, passo aqui dentro. Alongo. E aqui eu vou fazer uma correntinha. 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas. Eu venho no espaço. Faço um ponto alto. Vou no próximo, outro ponto alto. Vou no próximo, mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, carreiras de pontos altos. Ó. Vou trabalhar sempre no espacinho para não precisar pegar dentro do ponto alongado e nem do ponto baixo. Eu peguei dentro desse primeiro aqui, ó, só para ficar certinho a nossa carreira. Mas cada espacinho desse que eu trabalho um ponto alto equivale a um ponto para cada ponto, tá? Ó. E aqui, ao invés de estar pegando aqui nesses furinhos, eu poderia estar pegando em cima do ponto.
Então, ele vai dar no mesmo, um ponto para cada ponto. Aqui eu vou seguir fazendo os meus pontos altos até eu chegar lá no início, onde eu iniciei com as minhas 2 correntinhas. Estou finalizando a primeira carreira de pontos altos. Venho aqui onde eu fiz a última correntinha. Coloco a agulha dentro da corrente e fecho com baixíssimo. Venho aqui dentro do espaço, faço um baixo e subo apenas uma correntinha. Vou vir aqui no espaço da frente já, ó. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo, mais um ponto alto. E agora eu vou seguir, ó, fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Completando a volta, eu vou chegar aqui aonde eu fiz o baixíssimo e o ponto baixo e a correntinha. Cheguei aqui onde eu tenho o último ponto alto, eu vim aqui onde eu fiz o baixíssimo, ó, e vou fazer um ponto aqui. E depois aqui, ó, eu venho na correntinha e fecho com um baixíssimo, finalizando assim a minha próxima carreira. Fechando aqui com um ponto baixíssimo, novamente, eu vou seguir o mesmo que eu fiz aqui nessa carreira. E assim eu vou repetir por 5 vezes. Vou ter 5 carreiras de pontos altos também. Aqui eu estou finalizando a minha última carreira de pontos altos. Faço o meu último ponto alto. Venho na minha última correntinha e vou fazer o meu baixíssimo. Fiz o meu ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar por cima de cada ponto alto, fazendo baixíssimo também. Então, já veio no ponto da frente, ajusto a correntinha, para não ficar nem justa nem muito larga. E vou seguir fazendo baixíssimos para cada ponto alto. Olha só como que vai ficar essa carreira. Vou completar toda a volta, até chegar aqui no finalzinho, para nós finalizarmos a nossa carreira de pontos baixíssimos. Chegando já no finalzinho da nossa carreira, faço meus últimos 2 pontos baixíssimos. Eu cortei o fio e aqui eu vou soltar a minha laçada. Cortei, eu venho aqui, ó, nessa corrente da frente, e foi onde eu comecei o meu primeiro ponto baixíssimo. Puxo o fiozinho para trás. E agora, eu trago ele para cá, venho na corrente de trás, coloco a agulha dentro dela e puxo esse fiozinho novamente para trás. E aqui eu finalizei a minha carreira de pontos baixíssimos. Esse fiozinho eu vou deixar aqui para finalizar ele depois. E aqui ficou, ó, a profundidade da nossa bolsa. Depois de completada a altura da nossa bolsa, agora nós vamos fazer a nossa alça. Vou fazer a alça com o rosa, que é a cor que eu escolhi, que tá aqui no meio. Mas você pode escolher a cor que você quiser se você estiver fazendo em outras cores, tá? Não precisa ser exatamente a cor que eu estou utilizando. Qualquer tom de rosa fica ótimo. Aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Já vou usar esse nozinho como a minha primeira corrente. E vou seguir fazendo um cordão com 86 correntinhas. Esse foi o tamanho que eu fiz para a minha bolsa, mas se você for fazer infantil, você pode fazer em tamanho menor. Você vai medir na criança e vai ver o tamanho que vai ficar ideal, uma alça para ela, e você faz no tamanho que fica bom para ela, que não fique muito grande, porque essa alça a gente não tem regulador. Vou completar as 86 correntinhas para a gente começar a preencher elas. Completei as minhas correntinhas, agora aqui, ó, eu tenho a minha primeira corrente, vou fazer uma para virar, ficando assim com 87. Essa primeira eu vou pular, que ela serve só para virar o trabalho, e venho na próxima. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou para a próxima corrente, mais um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até completar todo esse cordão. Estou completando a carreira, ó. Venho na minha última correntinha, faço meu último ponto baixo, faço uma correntinha, viro, venho aqui, ó, na primeira corrente, faço um baixo. Vou para o próximo ponto baixo, um baixo.
Agora aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Eu vou trabalhar 4 carreiras de pontos baixos, fazendo ida e volta. Então, aqui eu vou completar essa carreira até chegar aqui no final. Cheguei aqui no último ponto baixo, faço um ponto baixo, uma correntinha, viro e volto preenchendo, fazendo os pontos baixos. Aqui eu estou indo na segunda carreira, vou fazer, finalizar essa e fazer mais 2, completando as nossas 4 carreiras. A gente volta para começar a trabalhar aqui, ó, de uma maneira que a nossa alça, ela não vai ficar esticada assim. Ela vai ficar uma alça firme. Quando colocar peso na mochila, ela não vai lacear a alça. Estou finalizando a minha última carreira. Venho no meu último ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha. Aqui eu vou deixar um pedaço de fio maior para poder costurar a minha alça. Então, eu já cortei um pedaço maior, ó, e finalizo aqui. Agora, nós vamos trabalhar com a linha AME. Vou deixar esse pedaço sobrando, que é para finalizar depois. Vou trabalhar com a mesma agulha, não vou pegar agulha menor. Aí, eu venho aqui, ó, aonde eu tenho o meu primeiro ponto baixo, eu venho nele, coloco a agulha, pego a laçadinha, seguro no dedo e coloco a agulha nessa laçada. Coloquei e puxo ela para o lado de cá. Eu vou no ponto da frente e vou fazer um baixíssimo. Vou para o próximo ponto, outro baixíssimo. Próximo ponto, mais um baixíssimo aqui. Então, aqui agora eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto baixo daquelas 86 correntinhas que a gente fez. Então, nós temos 86 pontos baixos. Ó, cada ponto baixo vai ganhar agora esse baixíssimo aqui. E assim eu vou completar toda a carreira. Aqui ela vai ficar, esse ponto vai ficar firme, porque esse fio aqui não vai deixar a malha esticar desse jeito. Ó, repare que aqui ela já não estica tanto. Quando eu fizer essa carreira de pontos baixíssimos, essa aqui e essa, ele vai ficar preso aqui, ele não vai esticar. Então, eu vou completar essa carreira fazendo pontos baixíssimos em cada ponto baixo. Chegando no final da carreira, eu vou cortar e vou deixar uma ponta maior assim também, para poder finalizar depois. Aí, eu volto com o fio, a linha AME aqui, ó, eu volto com ela aqui na segunda carreira, nesse espaço aqui. Faço a mesma coisa, coloco a agulha e sigo fazendo baixíssimos. Cheguei lá no final da carreira, deixo um pedaço de fio, corto, volto aqui no início novamente. Coloco a agulha aqui, ó, no primeiro ponto e sigo fazendo pontos baixíssimos para cada ponto baixo. Completei toda a minha carreira. Corto o fio, aí eu vou voltar para a gente começar a finalizar e voltar com umas 3 carreiras de pontos baixíssimos aqui, ó, finalizada. Estou finalizando a minha terceira carreira. Venho no ponto da frente, faço um baixíssimo e vou seguir, ó, um baixíssimo novamente para cada corrente, para cada ponto baixo, né? Ó, cheguei no meu último, faço um baixíssimo. Aqui eu vou soltar o fio. Soltei o fio, vou trazer agora esse fiozinho, ó, para o lado de baixo. Puxo ele, trago ele para o lado avesso. E assim ficou as 3 carreiras com pontos baixíssimos em cima. E aí, a gente puxa a nossa alça, ó, ela não estica. Então, você colocou peso na sua mochila, ó, ela vai ficar firme. Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês um pedaço que eu fiz aqui pra vocês verem sem a carreira de AME. Olha só como ela estica. Então, coloquei peso na mochila, ela ia lacear desse jeito. Coloquei o fio AME, ó, ela não estica, tá? Então, fica essa dica para você que quiser a sua alça mais firme, tanto para essa mochila como para qualquer outra bolsa, basta você usar uma linha de algodão ou um barbante que seja, que vai dar super certo na sua alça. Completei essa alça, vou fazer mais uma. Fazendo o par das 2 alças, a gente vai voltar, porque a gente vai começar a fazer a aba da nossa bolsa, que eu deixei para agora, e resolvi fazer a alça primeiro. Aí, nós vamos vir na aba da bolsa. Antes de fazer a aba da nossa bolsa, vamos fazer uma peça que é rapidinha, que é pra gente segurar no dedo a nossa bolsa. Então, aqui eu vou deixar um pedaço também para costurar. Vou fazer o nozinho inicial.
E vou trabalhar mais 11 correntinhas. Com o meu nozinho, eu vou ficar com 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você quiser maior, você pode fazer. Vou fazer mais uma para virar. Agora aqui, ó, eu não vou trabalhar a correntinha do jeito que ela tá aqui de frente. Eu vou virar ela assim, ó, e vou pular o primeiro nozinho aqui, ó. Tá vendo esses nozinhos atrás aqui? Eu vou pular o primeiro, que é esse aqui, e vou vir aqui no segundo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada nozinho desse de trás aqui da correntinha. Vou fazer isso aqui até completar as minhas 12 correntinhas e ficar com esse cordãozinho aqui, ó. Estou finalizando. Aqui agora eu venho na frente da minha corrente e faço um ponto baixo. Ajusto um pouquinho aqui. Agora aqui eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma correntinha e vou virar. Virei, venho aqui no primeiro, faço um ponto baixo. Vou para o próximo, outro ponto baixo. E aqui novamente eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo para cada ponto baixo. Vou completar isso até eu chegar no final da minha carreirinha aqui. Estou chegando no meu último ponto baixo. Faço um ponto baixo. Dou uma laçada no fio e vou alongar essa corrente, deixando um bom pedaço para que eu possa costurar depois na minha bolsa. E olha só como que ficou essa parte aqui da nossa alça. Agora aqui nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na alça, tá? Essa aqui é uma mini alcinha, para que quando a gente colocar a nossa bolsa, não quiser carregar no ombro, a gente pode segurar aqui, ó, e carregar ela no dedo, tá? Agora aqui nós vamos fazer assim, ó, também vou deixar um pedaço de fio e vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo e vou costurar novamente aqui aquele ponto baixíssimo, igual a gente fez lá na nossa alça, ó. Eu vou em cada ponto baixo e faço um baixíssimo. Isso aqui também vai impedir que ela laceie, estique, quando a gente for pegar a bolsa, a mochila na mão e ela estiver com peso dentro, então ela não vai lacear essa parte aqui também. Agora aqui eu alongo o fio. Venho aqui no finalzinho do meu ponto aqui, ó, pego as duas laçadas. E trago esse fiozinho para trás. Agora, aqui eu faço a mesma coisa. Venho aqui no meu primeiro ponto baixo, coloco a agulha. Pego novamente a linha ame. E vou seguir novamente, ó. Assim, só que aqui eu não vou fazer aqui no meio, eu vou fazer só aqui na beirada e nessa beirada de cá. Aí, aqui eu vou seguir fazendo os meus baixíssimos até chegar no final da carreira. Cheguei no final da carreira, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado ali, ó. Vou fazer o meu último baixíssimo aqui, corto o fio, aí eu trago ele para o lado de baixo e finalizo. Aí ele vai ficar assim, ó, firme também, aí depois a gente volta para costurar ele. Aqui eu fiz assim, ó, os fios mais curtos que eu já tinha deixado aqui de sobra desse aqui, eu já coloquei na agulha e vim escondendo dentro de todos os pontos. Esse aqui eu deixei um pouquinho maior, que eu vou fazer assim, eu não vou deixar essa parte aqui aberta, eu vou fechar ela desse jeito aqui, ó, para ela ficar arredondada e ficar assim na nossa bolsa. Então, vamos costurar ela desse jeito aqui, ó. Vou deixar o fio de malha sobrando pra cá, pra não esconder ele. Aí, aqui eu vou vir nos pontos baixos, ó.
Venho aqui no primeiro. E vou fazer uma costura. Vou no meu próximo ponto. E faço outra costura. E assim eu vou seguir, ó, fazendo uma costura em cada ponto, unindo aqui os dois lados. E vai ficar até mais fácil depois pra gente costurar na nossa bolsa também. Ó. Então, aqui cada ponto, ganho uma costurinha. E feita a costura, ele já vai fechando e já vai arredondando, ó, automaticamente, né? Ele já vai ficando arredondado. Aqui eu vou seguir até chegar no finalzinho. Chegando ali no final, eu vou voltar escondendo esse fio dentro de todos os pontos. Para eu esconder bem, aí eu vou e corto o fio. E essa parte aqui também já vai ficar pronta. E na alça, eu vou esconder o fio do mesmo jeito dentro dos pontos, tá? Na alça eu não vou fazer essa costura, a nossa alça ela vai ficar aberta, vai ficar uma alça larga. É somente esse aqui para facilitar a hora de pegar aqui, ó, que eu decidi fechar ele. Agora eu volto aqui escondendo esse fio aqui dentro dos pontos. E a sobra do fio aqui a gente corta. Arrumo certinho ele. E aqui está arredondadinho e vai facilitar até pra gente pegar para carregar a nossa bolsa, tá? Agora, nós vamos para a nossa aba, como eu já havia prometido. Para começar a nossa aba, eu não vou deixar um pedaço grande, vou deixar um pedacinho só para esconder o fio depois. Faço o nozinho inicial. Já tenho meu nozinho com a minha primeira correntinha e vou fazer mais 9 aqui, ficando com 10. Então, tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz as minhas 10 correntinhas. Vou fazer uma para virar. Aí, aqui eu tenho essa primeira carreira aqui de correntinhas. Eu não vou trabalhar aqui a parte de trás agora. Eu vou trabalhar a parte da frente mesmo da minha corrente. Pulo essa corrente, vou na próxima. E vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou descer fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Até chegar lá onde eu fiz o meu nozinho inicial. Um ponto para cada ponto. Ó, cada correntinha ganha um pontinho. Aqui eu cheguei, ó, onde eu fiz o nozinho inicial, que é a minha última correntinha. Então, eu vou vir aqui dentro desse espaço, dessa última corrente, e vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Fiquei com esse espacinho mais aberto aqui, né? A gente já vai arrumar ele. Fiz os 5 pontos baixos, agora eu venho aqui, ó, nessa lateral aqui, que é a parte reta da nossa aba. Venho aqui onde eu fiz esse ponto baixo, na mesma corrente, e faço mais um baixo. Vou no próximo, faço outro baixo. Aqui eu já vou estar escondendo a sobra do fio, só que antes eu vou fechar um pouco essa argola aqui, ó, puxando o fio. Ó, e ela diminui a abertura aqui. Novamente, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha até chegar no final da nossa carreira. Aqui vai ser uma repetição. O que a gente fizer de um lado, nós vamos fazer do outro. Então, eu sempre vou estar ensinando vocês a fazer um lado do nosso trabalho, até chegar na volta ali, tá? Aí, o outro lado, você sabe que vamos repetir a mesma sequência, ó. Agora, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Fiz a minha primeira carreira de pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha para virar. Agora, eu vou... Deixa eu aproveitar e cortar esse fiozinho aqui.
Agora aqui eu vou fazer uma correntinha, vou virar. Aí aqui, ó, nós temos as duas laçadas da nossa corrente. Eu não vou trabalhar nas duas agora, eu vou trabalhar apenas essa laçada de fora aqui. Essa aqui de dentro eu vou deixar. Venho aqui no meu primeiro ponto, pego apenas uma laçada. E vou fazer um ponto baixo aqui. Vou no meu próximo ponto, pego apenas uma laçada e um ponto baixo. Aqui eu estou pegando apenas essa laçadinha de cá, ó. A de dentro a gente está deixando sem trabalhar, ó. Pego essa aqui e essa de dentro aqui, ela fica solta, para ficar com esse relevinho lindo na nossa mochila. Aqui eu vou seguir fazendo, ó, um ponto baixo para cada ponto baixo, trabalhando apenas a laçada de fora. Ó, como a gente não pega a laçada de dentro, a gente fica com esse detalhe em relevo, certo? Agora, aqui estou chegando na volta da aba da minha mochila. Aqui nós não vamos mudar o jeito de trabalhar, tá? Ó, eu venho nesse aqui da frente, vou fazer 2 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz um ponto apenas nesse, agora no próximo eu vou fazer 2, que eu vou fazer 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, venho no próximo. Agora, aqui eu vou fazer 2 pontos dentro do mesmo espaço, ó. Só que repare que quando a gente chega aqui na volta, fazemos 2 pontos no mesmo espaço, que é o nosso aumento, ele fica com essa abertura grande aqui, ó. Ó, passa até tranquilamente a minha agulha. Então, para que essa abertura não fique aqui, ó, nós vamos fazer assim. Vou pegar essa laçada que tá aqui atrás e essa laçada de cá. Então, eu venho aqui e pego essa laçadinha atrás da corrente e pego essa laçada que a gente já estava trabalhando. Mas essa laçada aqui, ó, ela vai ficar. Aí, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Pegando as duas laçadas do mesmo jeito, ó. E olha só, aquele espaço aberto, ele não fica mais daquele jeito. Então, agora na próxima eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou no próximo espaço, pego essa laçada de trás e já pego essa de cá. Mas olha só aqui, ó, a laçadinha de fora, ó, ela está aqui. Agora eu venho, faço um ponto baixo. Volto no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. Vou no próximo da frente, pego as duas laçadas de novo, ó, as duas de trás aqui, e deixo livre a da frente. Faço 2 pontos baixos. E olha só, como que ficou a nossa volta, sem aquele espaço grande aqui dentro, sem aquele buraco bem maior. Aqui ficou mais abertinho assim, ó, porque nós vamos trabalhar aqui em cima depois e ele vai se esconder também. Nessa primeira carreira aqui, ó, eu peguei normal apenas uma laçadinha. Mas nas próximas, eu vou começar a trabalhar a carreira toda do jeito que eu fiz aqui, pegando essa outra laçada para que a nossa aba fique inteira fechadinha aos pontos. Agora, aqui, fiz o meu último aumento, volto a pegar apenas uma laçada. Vocês viram que eu fiz 3 aumentos, né? Agora, aqui eu trabalho um ponto baixo para cada ponto baixo. Essa lateral aqui eu ainda vou começar a explicar para vocês, mesmo sendo iguais, para que vocês não tenham dúvida já no início, tá? Aqui eu tenho meu último ponto baixo, venho nele, faço um baixo, uma corrente e vou virar. Virei e olha só como que ficou essa carreira aqui mais fechadinha. Então, ela não ficou com aqueles buracos mais abertos. Mas agora, a partir da próxima, eu vou começar a trabalhar os dois lados, né? Como eu ensinei vocês naquele, para que a gente possa ficar com a aba inteira fechada. Fiz o ponto baixo, agora aqui eu vou trabalhar as duas laçadas, ó. Vou fazer um ponto baixo normal, não pegando apenas uma laçada, mas pegando as duas laçadas.
E olha só como que já começa a ficar aqui, ó, tá? E aqui também ela vai ficar desse jeitinho aqui, nessa volta de cá. Aqui eu estou chegando na volta onde a gente tem os 3 aumentos. 1, 2, 3. Vamos fazer aumento sobre aumento. Vou colocar o fio aqui para pegar, ó, esse aqui, tá? Ó, aquele um que a gente trabalhou aqui atrás, ó. Aqui na volta eu vou fazer isso, vou pegar ele. Então, eu venho aqui, ó, pego ele e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo espaço. Vou no próximo, aqui eu vou fazer apenas um ponto baixo. Aqui eu tenho aumento, então eu pego essa laçada, ó. Aí eu venho aqui dentro do espaço, pego as 2 laçadas agora. Faço um, volto no mesmo espaço, faço 2. Aqui é um ponto só, então eu não preciso pegar essa, que ele não vai ficar tão aberto. Venho, pego uma laçada normal, peguei as 2. Aqui eu tenho o aumento, então aqui no aumento eu pego essa laçada de trás, aí eu volto aqui dentro do espaço e pego as 2 correntes. E aqui eu faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. Agora aqui eu tenho os pontos que é um ponto para cada ponto. Então, aqui eu não faço mais a laçada de trás, tá? Eu uso só a laçada, as 2 laçadas, ó. E sigo trabalhando normal, um ponto baixo, pegando as 2 laçadas. Sigo assim até eu completar a minha próxima carreira. Venho no meu último ponto baixo, faço um ponto baixo, uma correntinha. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar pegando apenas uma laçada para ficar com esse detalhe desse relevo aqui. Vou virar e vou trabalhar apenas essas laçadas de cá. Pego apenas uma laçada e trabalho um ponto baixo em cada laçadinha. E vamos ficar novamente com aquele relevo que ficamos na outra carreira de baixo. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo até eu chegar no aumento. E aqui ficou novamente, ó, esse relevo aqui na nossa carreira, porque estamos trabalhando apenas a laçada de fora, não as 2 e nem essa de dentro. Então, nós vamos sempre trabalhar uma carreira pegando apenas uma laçada e a outra pegando as 2 laçadas. Venho aqui no ponto, pego apenas uma laçada. Agora, aqui eu tenho aumento, ó. Tenho meu primeiro aumento aqui. Agora, aqui eu vou pegar aquelas 2 laçadinhas. Vou pegar essa aqui de trás e vou pegar essa aqui de cima. E essa aqui do fundo aqui, ó, ela só vai ficar. Aqui eu vou fazer os 2 pontos. 1, 2. No ponto da frente aqui, ó, a gente fez apenas um aquela hora. Então, agora, nós vamos fazer 2. Venho no ponto, faço 1. Vou no ponto da frente, faço 2. Agora, aqui eu tenho aumento. Pego essa laçada de trás e essa aqui de fora. Faço 2 pontos baixos no mesmo espaço. Aqui eu tenho o ponto que era sozinho, então aqui eu pego uma laçada só, porque ele não vai ficar com abertura muito grande. Faço um sozinho, vou no próximo, mais um sozinho. Tenho meu aumento. No aumento, eu pego a laçadinha de trás e essa aqui de cima. Faço 2 pontos no mesmo espaço. Só que eu peguei só as de fora. O meu relevo aqui ficou ainda, tá? Agora, aqui eu tenho os meus pontos, que é reto aqui, ponto sobre ponto. Agora, eu desço novamente, fazendo ponto sobre ponto. Até eu chegar no final da carreira. E trabalhando apenas a laçada de fora. A de dentro lá a gente deixa. Cheguei aqui no final. Faço um ponto baixo, uma corrente.
e viro. Agora aqui nós vamos trabalhar as duas laçadas. Ó. Pego as duas laçadinhas agora. Então, assim será a nossa sequência. Uma carreira, trabalhamos as duas laçadas. Na outra, apenas uma laçadinha, para que o nosso relevo fique sempre do mesmo lado. Por isso que um lado nós trabalhamos a carreira normal, ponto baixo normal, e na outra a gente trabalha apenas trabalhando uma carreira para que esse relevo fique para o lado de fora. Aqui nós temos os nossos aumentos, ó. Tem um aumento aqui e um aqui. Agora, vamos fazer aumento sobre aumento. Venho aqui dentro do espaço, faço 2 pontos, 1 e 2. Vou no espaço da frente, faço 1. Próximo espaço, faço 1. Vou no outro espaço, faço 1. Agora eu tenho aumento. Venho dentro do espaço, faço 2. 1. Volto dentro desse espaço e faço mais um, completando meus 2 pontos. Vou no espaço da frente, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo. Agora, no aumento, faremos 2, 1 e 2. E sigo novamente trabalhando um ponto para cada ponto, até completar toda a volta. E olha só como que está ficando a nossa aba. Venho no meu último ponto baixo e faço um ponto baixo. E olha só. Agora aqui, nós vamos seguir sempre essa repetição. Agora que nós vamos virar e vamos voltar trabalhando apenas essas laçadinhas aqui de dentro, ó. E deixando essa aqui para que nós ficamos com esse relevo. Quando nós chegar aqui no nosso aumento, nós vamos fazer novamente, ó. Vamos pegar essa laçada aqui, ó, e essa aqui. Então, nós vamos colocar a agulha aqui nas duas e vamos deixar essa de fora livre. E é onde não vamos ficar com aquele buraco grande na voltinha aqui da nossa aba. Então, sempre trabalhando do jeito que eu te expliquei. Essa carreira pegamos as duas laçadas, na próxima a gente volta pegando apenas essa laçada de cá. Finalizei, volto pegando as duas laçadas, na próxima apenas a laçada de dentro aqui, tá? Antes de aumentar a nossa aba, vamos fazer um detalhe para cobrir esses furos que ficou aqui. Aqui eu estou com um fio com um pedaço menor, eu já deixei separado. E vamos fazer assim, ó. Vou vir desse lado de cá. Eu venho aqui, ó, aonde eu fiz as 10 correntes. Venho aqui na primeira corrente, coloco a agulha, pego o fio, puxo para o lado de cá. Aí, aqui, ó, eu coloco a agulha e pego o fio que vem do dedo, puxo, faço um baixíssimo. Novamente, coloco no próximo furinho da corrente, pego o fio que vem do dedo, puxo, um baixíssimo. E assim eu vou seguir fazendo, ó. Um ponto baixíssimo para cada correntinha que a gente iniciou a nossa aba. Vai ficar um detalhe muito lindo na nossa mochila e a gente vai esconder também aquele espaço dos furinhos que ficou. Ó. Aí, aqui, para finalizar, a gente solta o fio. Aí, eu venho aqui no mesmo espaço, coloco a agulha, pego a sobra e trago para o lado de trás. Aqui eu ajusto certinho, assim, para ficar somente a correntinha aqui dentro, ó. E assim ficou esse detalhe aqui na nossa aba da nossa mochila. Depois, com a agulha de tapeceiro, eu venho escondendo esses fios dentro de todos os pontos aqui e eles vão sumir. E assim vai ficar, ó, esse detalhe aqui da aba da nossa mochila. Vou continuar fazendo a aba da minha, seguindo essa explicação que eu fiz para vocês.
até eu completar aqui 8 carreiras. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos na nossa 5ª carreira. Completando a nossa 8ª carreira para o tamanho da mochila que eu estou fazendo, a gente volta para fazer o acabamento dela e começar a prender ela e colocar todos os outros acessórios. Estou finalizando a minha última volta da aba. Faço meu último ponto baixo, uma correntinha. Aqui eu não vou cortar o fio, eu vou reservar esse fio para a gente fazer a nossa costura e prender a nossa aba na nossa bolsa. Agora aqui eu vou voltar a fazer o contorno para ficar um acabamento bonito aqui, ó, na volta. Eu venho aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um baixíssimo aqui. Vou no próximo, mais um baixíssimo. E assim eu vou seguir, ó, um baixíssimo para cada ponto baixo. Vou seguir toda a minha volta. Ó, vou seguir toda a volta até eu chegar aqui, ó, aonde eu fiz o meu último ponto baixo aqui. E aqui eu vou parar, porque eu vou prender a aba da minha bolsa, já fazendo pontos baixíssimos nela também. Agora eu vou trabalhar com o rosa bebê. Aqui eu cortei 3 fios de 75 centímetros, juntei os 3 e fiz um nozinho, cortei a sobra. E aqui eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, aí eu venho com uma fita durex. Vou prender aqui, ó. Para que ela não saia daqui, ó. Aqui agora eu vou fazer assim, ó. Vou soltar os 3 fios. Ó, e vou fazer uma trança aqui. Ó. Essa trança aqui vai ser para amarrar a bolsa. Ó, vou seguir fazendo essa trancinha até chegar no final. Faltando mais ou menos uns 10 centímetros, eu vou parar para cortar também, fazer um nozinho como esse. Aqui eu estou finalizando a minha correntinha, ó. Vou vir aqui no final, vou fazer um nozinho nessa sobra de 3 fios aqui. Vou puxar ele mais aqui na beirada. E vou puxar um por um. E aqui eu fiquei com o cordãozinho de correntinhas prontinho. Para colocar a nossa correntinha, nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar a minha mochila, vou dobrar aqui no meio. Dobro essa parte aqui pra dentro. Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Dobro desse jeitinho aqui, ó. Aí agora eu venho com a correntinha. Vou passar aqui, ó, nesse ponto. Aqui onde eu dobrei, tem 2 pontos aqui, eu vou pegar os 2. Passo para o lado de cá, para facilitar. E volto, ó, pulo 1, 2, volto com esse fio pra dentro. Dobro, arrumo certinho e venho na direção do mesmo ponto que eu coloquei esse aqui, ó. Coloco o fiozinho aqui, ó. Mesma direção. Aqui, a hora que eu puxar, ela vai fechar assim, ó. Arrumo aqui, vou lá do outro lado. Dobro também aqui.
Coloco a correntinha. Aqui eu tenho aqueles 2 pontos, venho neles, ó, passo um de um lado e do outro. E já venho no ponto do lado de cá. E coloco também. Depois que a gente já colocou o nosso cordãozinho, agora a gente vai começar a costurar a nossa aba. Aqui eu finalizei a minha aba. Se eu for costurar ela do jeito que ela tá aqui, vai ficar o contrário pra mim, porque eu não sou canhota. Então, eu vou ter que cortar o fio aqui e começar a costurar do outro lado. Vou soltar esse fio e vou deixar ele aqui, que depois eu vou finalizar ele por dentro da bolsa. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou vir com a bolsa, a mochila, aliás, né? Para o lado de cá. Vou soltar um pouquinho essa laçada aqui. E vou colocar ela desse jeitinho aqui, ó. Pode ver que a minha dobra ficou do jeitinho da distância, né? Aliás, que deu aqui, ó. Se você fizer a sua maior, aí aqui você vai ter que aumentar um pouquinho. Então, como que você faz? Quando você tiver com a sua bolsa aberta, você já coloca assim a sua aba, ó. Aí você vem com o marcador, marca aqui onde tem o primeiro ponto, que dá certinho na sua aba, ó, e marca aqui. Você deixa o marcador. Aí você vai dobrar a sua bolsa como eu dobrei, e você vai ver certinho a distância que vai ficar a sua aba até onde vai ficar a sua costura. Se você fizer a aba menor também, você faz esse mesmo processo aqui de usar o marcador. Então, aqui, ó, eu vou virar a minha assim, para que eu vá costurando desse jeito. E prestando sempre atenção de deixar a parte de cima para fora, né, que é o nosso direito. Então, aqui, ó, eu vou vir aonde nós fizemos aquele pontos baixíssimos. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, no primeiro ponto da dobra aqui, tá? Vou segurar o fio. Aí, aqui eu pego o fio que vem do dedo, passo aqui e já venho aqui na aba e passo aqui também. Agora, eu vou arrumar certinho desse jeito aqui, ó, e vou vir costurando. Aqui eu venho no meu próximo ponto, coloco a agulha no ponto da frente também, seguro o fio que vem do dedo novamente, pego ele, puxo e passo aqui, ó, e já saio na corrente aqui. Vou no meu próximo ponto e no meu próximo ponto da bolsa. Pego o fio que vem do dedo, passo aqui dentro, vou para o próximo ponto, e assim eu vou seguir, ó, fazendo a nossa união da aba com a bolsa. Aqui eu não estou pegando na correntinha que eu fiz aqui, ó. Eu estou pegando dentro do ponto mesmo, ó. Então, eu venho aqui, ó, no ponto, pego ele, tá? Então, venho, pego a próxima laçadinha, venho dentro do ponto, pego o fio que vem do dedo, puxo e passo para o lado de cá. E assim eu vou costurar até chegar lá no final da minha aba. E ela vai estar prontinha, ó. Estou finalizando a costura da nossa aba. Venho aqui no meu último ponto. E venho no ponto alto da frente. Faço uma corrente. E vou soltar esse fio aqui, porque eu já cortei também a minha laçada. Depois eu venho finalizando aqui com agulha de tapeceiro. E aqui ficou prontinha a nossa costura. Olha só como que já está ficando. Agora, aqui nós vamos prender aquele detalhe que eu coloquei aqui, ó, que a gente fez. Pra quando a gente for pegar nossa bolsa, se não quiser colocar no ombro direto, a gente tem isso aqui para poder segurar na mão. Então, aqui nós vamos usar uma agulha de tapeceiro para fazer a nossa costura.
Vou colocar a nossa mochila assim. E costurar na posição que vai ficar em pezinho assim, ó. Deixa eu puxar o fiozinho aqui, a nossa corrente, para não me atrapalhar. Então, aqui eu vou vir bem no meio, onde a gente tem essa corrente aqui, que eu já sei onde é o meio certinho. Venho aqui bem no meio e coloco... E vou costurar. Deixa eu virar. Vou costurar aqui no fio mais claro mesmo. Vou pegar 2 laçadas. E venho aqui nas laçadas da cor rosa. Pegar bem certinho o fio aqui para não enroscar. Enroscou de novo. Olha só como que já fica esse lado. Aqui eu vou voltar escondendo já esse fio. Não vou fazer uma costura muito grande não, muito reforçada não, que não tem necessidade, tá? Aqui eu volto com o fio e entro aqui dentro dos pontos rosa aqui, ó. E saio aqui dentro da aba, ó. Saio aqui dentro. Puxo, ó. E agora eu vou finalizar aqui. Vou vir aqui dentro dos pontos. E vou esconder esse fio. Depois eu solto a agulha. Enrosquei aqui. Essa agulha minha de tapeceira, ela é um pouco mais fina, ela enrosca com mais facilidade dentro dos fios da malha. Solto o fio, depois eu venho cortando ele. Agora eu venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa, ó. A mesma direção, costuro o outro lado aqui, e aqui já vai ficar pronto. Terminei de costurar. Agora a gente vai começar a costurar o nosso botão. A minha bolsa aqui dentro, a minha mochila, eu vou deixar ela com fiozinho aqui apenas para decorar e para segurar aqui, ó, a parte do fechamento. Que aí quando eu quiser usar, é só eu puxar e abrir. Não vou usar mais, eu fecho. Mas se você quiser passar ela aqui até chegar aqui na frente, ó, você pode passar mais os seus fiozinhos, é só fazer sua corrente um pouco maior. Aqui eu vou começar a pregar o botão imantado, aqui ó, na aba. Eu coloquei na aba, eu já sei a distância que eu vou precisar aqui. Então, eu vou abrir o botãozinho em 2 partes. Essa parte maior vai ficar aqui embaixo e a menor vai ficar aqui. Aí, com a agulha de mão e a linha de nylon, eu venho costurando dentro de cada furinho. Cada furinho ganha 3 pontos. Entre um furinho e outro, eu passo por dentro dos pontos. Finalizando aqui, eu faço 2 nozinhos, corto e queimo com isqueiro. Depois, quando eu for costurar aqui a parte de baixo, eu junto aqui. E venho, coloco onde tá a parte que tá costurada aqui, na aba da bolsa. Aí, eu solto essa parte e costuro do mesmo jeito aonde ela alcançar aqui. Estou fazendo isso só explicando para o nosso vídeo não ficar muito grande, que ele já tá grande. E todas as bolsas que eu tenho aqui, eu já ensino como fazer. Então, vou costurar o meu e agora nós vamos ter depois a alça. Já costurei também o nosso botão. Agora, nós vamos colocar a nossa alça. Para colocar a alça, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou alongar aqui essa corrente. Vou vir aqui atrás, ó. Aqui eu vou costurar essa alça de cá. Então, vem aqui, ó, nos pontos baixos aqui. Ó, onde eu tenho
essas laçadinhas aqui, não no ponto baixo, vem nessas laçadinhas. Vou tentar pegar o fio da mesma cor da alça. Aí, depois eu venho aqui na alça e puxo o fio. Novamente, venho aqui, ó, no fio da cor da alça, pego o fio e venho aqui na alça e costuro. Assim, eu vou fazer até eu finalizar aqui, ó. Venho no próximo ponto. E venho aqui no próximo ponto da alça. Olha só, já ficou firme aqui. Venho no próximo ponto agora, aqui na bolsa. Puxo. Ajusto bem. Vou virar esse fio para o lado avesso. Passo aqui dentro do ponto. Trago para o lado de baixo aqui da alça. Deixa eu só soltar aqui para pegar um fiozinho do claro. E aqui eu vou esconder esse fio dentro dos pontos, ó. Vou soltar aqui e vou cortar o fio. A outra alça eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar esse lado de cá, vou vir na mesma altura aqui, ó, que eu vim nessa. Então, essa eu vim já no finalzinho aqui desse puxador aqui, eu vou pegar aqui e vou costurar do mesmo jeitinho que está aqui, e assim vai ficar as duas alças. Agora, eu vou costurar a parte de baixo aqui, ó, da nossa alça. Então, eu vou vir novamente com a agulha. Arrumo certinho assim para ela não ficar enrolada. E vou vir aqui, ó, bem na parte rosa, aonde é o rosa igual a que eu fiz a alça, tá? A mesma cor do rosa. Coloco aqui, viro assim. Aqui, ó, a altura, que é a distância aqui, você define se você vai querer a sua alça mais justinha ou mais abertinha assim. Então, vai ficar à tua vontade como você costura essa parte aqui. Aqui, ó, eu vou vir no ponto e na alça. Venho no ponto da frente e venho aqui na alça. Venho no próximo ponto. E venho aqui na alça novamente. Venho no ponto da frente. Puxo a agulha. E venho aqui na alça novamente. Agora que eu vou trazer para o lado avesso. Eu vou esconder também esse fio aqui. Sempre dou uma enroscada com essa agulha mais fina. E aqui eu vou esconder, ó, até chegar numa boa altura. Aí, depois aqui eu vou cortar, tá? Ó. Costurar a outra alça do mesmo jeito, ó. E aí, nós vamos ficar com as nossas duas alças presas. E a nossa mochila de crochê Barbie vai estar finalizada. Vou finalizar ela aqui, aí já volto mostrar pra vocês como que ela ficou